No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Bart acabou descobrindo que a vida não era só fazer pegadinhas, ao mesmo tempo que era perseguido pelo valentão da escola por roubar sua namorada. Quando Homer levou Bart e Milhouse até o cinema, o garoto logo foi surpreendido com um grupo de valentões da escola no mesmo local, e durante isso, acabou ficando responsável por fazer companhia para a namorada do Jimbo. Porém, depois de ter se arriscado para livrar a garota de ser levada presa, Bart logo chegou a viver um momento de romance com a namorada do valentão. O episódio começa no shopping local de Springfield, com Homer escolhendo algum filme adequado para as crianças assistir. Porém, enquanto Bart comentava que aquele filme era para bebês, Homer fala que eles poderiam assistir o que quisessem, já que a única coisa que importava era que havia conseguido trazer eles vivos até ali. Após isso, ele revela que iria visitar a praça onde fazia o que mais gostava na vida, e é claro que estava se referindo à praça de alimentação. E então, após ter degustado de várias comidas no local, Homer fala que para poupar calorias não iria comer o papelzinho do biscoito da sorte, em que no mesmo estava escrito que se comesse menos iria conseguir viver mais. Após isso, ele logo mostrou uma dificuldade para andar apenas alguns metros, mas por coincidência acabou parando bem em frente àquela loja de produtos esportivos, aonde após ter informado seu nome, porém não poderia saber o do funcionário, Homer acaba sendo questionado por quanto tempo pretendia viver, com ele respondendo que o suficiente para que ele e a Marge virassem um casal que ficavam sentados de mãos dadas. O funcionário logo responde que gostaria de ajudá-lo a chegar até esse dia por dinheiro, e pensando nisso resolveu lhe apresentar o encantador de Bumbum 9000, com o aparelho tendo desde televisão acoplada nele, até mesmo aquela função de sargento para motivar o usuário. E modo sargento! Corre, sua lesma! Mais rápido, saco de banha! E já vim programado com minhas especificações! No entanto, após o Homer descobrir que não tinha dinheiro suficiente, o funcionário logo lhe questiona se não tinha como pagar 300 pratas por mês, com o Homer entristecido falando que infelizmente não tinha. Mas então, ao ser questionado se não tinha como pagar 10 pratas por dia, ele rapidamente fica contente respondendo que sim. Enquanto isso, Bart saía da sala de cinema e dava de cara com os valentões. E após ter revelado que só assistiram aquele filme para fazer uma avaliação, Milhouse por outro lado não escondia ter gostado bastante do mesmo. Em seguida, um dos valentões comenta sobre o filme de terror que eles iriam assistir, o que acaba fazendo a namorada do Jimbo desistir de acompanhar eles durante a sessão. Porém, mesmo com ele dando um motivo que deviam assistir o filme, a garota revela que enquanto isso preferiria assistir a um filme de romance, com o Jimbo falando que não poderia deixá-la ir sozinha, ao mesmo tempo que lhe arranjava uma companhia que não apresentasse ameaças, o que no final acabou sendo ninguém menos que o Bart, sendo até lembrado que qualquer coisa que acontecesse com sua namorada ele seria o culpado. E então, depois de já ter enjoado daquele filme de romance, Bart foi com a garota até aquele estabelecimento de comida mexicana, porém acabou vendo o funcionário do local dando em cima da namorada do Jimbo, e logo decidiu intervir naquele momento revelando quem era o namorado dela, com o Bart falando que ela não poderia nem imaginar trair o cara com a camisa de caveira, ao mesmo tempo que a garota comentava que o Jimbo não ligava muito para ela, pois nem mesmo havia percebido aquela trança que fez recentemente no cabelo. Pra quem tá na segunda série, você é bem esperto, viu? Na verdade, eu já tô na quarta série, mas minha leitura tem nível de segunda série. Eles acham que eu tenho algum problema. Fala sério! Em seguida, enquanto ele e a turma saíam da sessão do filme de terror, Homer chamava o Bart para ir embora falando que havia economizado com a taxa de frete, ao mesmo tempo que Jimbo falava para o Bart que ele teria outro encontro com a Shauna, pois estariam ocupados indo até um seminário e roubando o palestrante do local. Um tempo depois, já em casa, enquanto Homer fazia sua caminhada e percebia suas axilas molhadas, Liz acaba percebendo que como a esteira estava conectada à internet, ele poderia assistir a temporadas completas de vários programas antigos. Durante isso, Homer logo ficou interessado em uma série chamada Sumidos, com a Lisa comentando que se tratava de um grupo de pessoas abandonadas em uma ilha, e durante isso chegavam a ocorrer vários paradoxos científicos e religiosos, o que logo faz o seu pai ficar interessado pelo programa, e depois de ter assistido ao primeiro episódio somente, Homer acabou optando por dar preferência para o programa deixando a caminhada de lado. Enquanto isso, no shopping local, Bart esperava a Shauna terminar o seu momento de beleza. Ele acaba presenciando a garota furtando um perfume bastante caro, o que logo resulta com um segurança imediatamente parando os dois. No entanto, após ter recordado que não era para deixar nada acontecer com ela, Bart acabou tomando a culpa e sendo levado até a cela do shopping. E então, após ele ter conseguido se livrar da punição do segurança, Shauna resolveu lhe recompensar pelo sacrifício fazendo aquele ato inusitado. Aqui, meu presente de agradecimento. O que uma garota teria que eu... Ai, caramba! É igual ao do meu pai!
o que resulta com o Bart ficando sem reação por um longo tempo e sendo surpreendido por várias comidas com aquele formato familiar. Enquanto isso, Homer se preparava para voltar a fazer a caminhada, e Marge comentava que apesar dele estar tão focado não havia perdido peso algum, com o vovô falando para ela não acreditar em nada do que o Homer dissesse, pois recordava que sua primeira palavra quando criança foi uma mentira. Quem fez isso, hein? Mamãe! Ah, foi ela, é? Então vou ficar de ovo virado sem explicar o porquê. E algum tempo depois, enquanto Homer continuava assistindo aquela série na esteira, Marge acaba descobrindo o que ele vinha fazendo no aparelho, e até recorda que na época que ele chamou para assistir aquela série ele acabou se recusando, o que logo faz a Marge mandar ele correr na esteira ou então devolvê-la, resultando com uma briga bastante ridícula entre o casal. De volta na escola, Jimbo foi agradecer o Bart por ter cuidado bem da Shauna no dia anterior, até que ele novamente acaba ficando a sós com a garota, e comenta sua opinião sobre o Jimbo não merecer uma garota como ela. O que resulta com a Shauna lhe admirando pela coragem de falar aquilo, e até fazendo um carinho no garoto enquanto beijava o Jimbo. De volta com o Homer e a sua série, o clima entre o casal acaba piorando após ele se recusar a passar um tempo com ela, e acaba usando seu caderno de anotações para decifrar o que a Marge estava sentindo. Após isso chegamos a ver algumas montagens do Bart tendo um momento romântico com a Shauna, até que ele acaba sendo descoberto pelo Jimbo do que vinha fazendo, além de também descobrir que o garoto já tinha problemas sérios com a calvície. Durante isso, Bart acaba recebendo uma punição pelo seu envolvimento com a Shauna. Proibido brincadeiras brutais na piscina! Não é brincadeira! Isso é uma vingança muito séria! Bom, então, regras da piscina. Tá, você pode ter achado uma brecha. Pera aí, eu vou checar. Mas felizmente acaba se aproveitando de uma distração do Jimbo para fugir. E ao ter finalmente chegado em casa, mas logo ter descoberto que os valentões já estavam ali, Bart também percebe que sua mãe, ao invés de expulsar os três, resolveu tratar eles como se fossem seus amigos. Durante isso, o garoto também chegou a rever a Shauna em meio a toda aquela confusão, com a garota comentando que veio até ali para lhe ajudar, e logo foi convidada para ir com ele até um local onde pessoas como ele poderiam ficar em segurança. Já um tempo depois, enquanto eles achavam estar inseguros ali na loja de colecionáveis, Bart acaba descobrindo que o cara dos quadrinhos também fazia bullying, mas apenas de forma virtual, pois gostava de sentir o conforto de estar sentado enquanto fazia aquilo. E então, após a garota ter derrotado ele em uma disputa de provocações, Bart e Shauna logo resolveram fugir para encontrar um outro esconderijo. Enquanto isso, Homer recebia o seu grupo de discussões sobre aquele antigo programa, mas acaba tendo que intervir após seus amigos comentarem alguns spoilers da série, e até mesmo que se explicar para Marge o motivo de todo aquele barulho, o que acaba fazendo ela perder a paciência e contar o final da série, e por conta disso Homer acaba revelando que seu casamento não estava nada bem. Amigos, eu já sei onde isso vai parar. Me deem todas as suas armas. Agora chegou a hora de falarmos sobre aquilo que eu quero. De volta com Bart e Shauna, os dois felizmente estavam salvos, porém ao mesmo tempo sem saída, até que então acabam sendo descobertos pela Lisa, com ela falando que vinha acompanhando aquela aventura do seu irmão esperando para ele se meter em uma encrenca, o que não demora muito pois eles acabam sendo encontrados pelo Jimbo, e a Lisa intervindo falando que a Shauna não deveria escolher nenhum dos dois, ao mesmo tempo que Marge mandava as crianças entrarem, e Jimbo comentava que não havia esquecido do que faria com o Bart, enquanto Homer ainda estava furioso com o que Marge havia feito, mas logo muda de expressão ao ver aquele momento especial que ela havia preparado, e por fim chegou a pedir ao Bart para não abrir a porta se a casa começasse a tremer. Tudo bem, pai. Ele só tá testando meu temor a Deus. Tudo bem, mas se a casa começar a tremer, não batam na porta, hein? Tenha uma ótima noite, senhor! E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para apoiar o trabalho e de clicar no botão de se inscrever. Junto disso também deixei algumas sugestões de vídeos para você continuar assistindo o canal.